Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Estamos na oitava de Natal e hoje, nesse dia 26, nós celebramos o primeiro mártir da igreja do cristianismo, um diácono, o diácono Estevão, Santo Estevão. Nós celebramos hoje este grande mártir que é conhecido como protomártir, o primeiro mártir dentro do cristianismo, e era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que foi perseguido, mas suportou a perseguição, foi fiel, continuou firme na sua caminhada sem negar a Cristo. Então ele tem muito a nos ensinar. E hoje o Evangelho ele fala também muito de perseverança para nós. Nos coloca diante de desafios e que nós podemos também superar. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 10, versículo 17 a 22. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e também ajuda a compartilhar esse canal de evangelização. Diz assim o Evangelho: cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará ao filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos meditando o Evangelho de Mateus, que foi escrito dentro de um contexto de muita perseguição. Perseguição de dentro do judaísmo e de fora, pelo Império Romano. Então, havia muitos cristãos sendo entregues, muitos cristãos sendo perseguidos, e como os cristãos estavam sendo expulsos das sinagogas, precisavam se organizar, mas estava sendo visto como se fosse uma seita, uma nova seita dentro do Império Romano, e isso não era tolerado. O Império Romano já tolerava o judaísmo, não iria tolerar mais uma religião ou uma seita. Então os cristãos começam a ser perseguidos de morte dentro do Império Romano. E muitos vão entregar os cristãos, até porque aconteciam três coisas com os cristãos naquele primeiro século, nos primeiros séculos do cristianismo. Quando eles eram descobertos, eram tomados todos os seus pertences, eram confiscados todos os seus bens pelo Império Romano. Se eles não negassem a Cristo, eles iam presos, se não negassem, iam ao martírio. Dentro do judaísmo, nós vamos ver também a grande perseguição aos cristãos. E aí a gente fica diante dessa realidade onde muitos cristãos eram entregues, até porque o Império Romano oferecia àqueles que entregassem os cristãos, oferecia o direito ao primeiro lance no leilão dos bens que eram confiscados, porque os bens dos cristãos iam a leilão. Então havia muita gente sendo entregue, inclusive familiares, pais entregando os filhos, como de fato nos relata o Evangelho de Mateus. Aconteceu isso tudo dentro dessa realidade. E Estevão foi o primeiro a ser apedrejado por causa da palavra. Era um diácono e ele proclamava a palavra, um homem cheio do Espírito Santo. Tem aqui as características dele. Eu me lembro muito de Estevão, ele nos faz lembrar muito o meu ministério como diácono permanente. E uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça, ele para mim é uma grande referência, é uma referência para todos os diáconos. E eu dizia que ele é a nossa referência como diácono. As suas características devem ser as características hoje de um diácono. E é claro que Estevão, ele cheio do Espírito Santo, a palavra vai dizer, repleto do Espírito, ele suporta o martírio, ele não desiste, ele persevera até o final. Então ele, que fazia parte desse primeiro grupo, dos primeiros diáconos dentro do cristianismo, foi fiel. Era um bom pregador, anunciava Jesus com entusiasmo, ele realmente tinha conhecimento das Escrituras, inclusive
o que leva ele a ser apedrejado é justamente porque ele era muito conhecedor das Escrituras. Ele sabia ver nas Escrituras a pessoa de Jesus, argumentava, era um estudioso, um homem estudioso, estudou inclusive junto com Saulo na escola de Gamaliel. Por isso Saulo estava ali também e não foi capaz de apedrejar, se tornou cúmplice, mas não foi capaz porque era colega dele. Inclusive muitos vão dizer que a conversão de Saulo começou quando ele viu Estevão sendo apedrejado com aquele semblante sereno. As pessoas viram como se ele fosse um semblante de um anjo, diz aqui. A impressão de estarem vendo era o rosto, a face de um anjo. Enquanto o apedrejavam as pessoas com ódio, ele estava com o semblante de um anjo. Alguns estudiosos dizem que aquilo chamou muita atenção de Paulo, que antes era Saulo. E ele ficou impactado com aquilo. Aquilo já mexeu com ele, porque ele pensou que Estevão tinha alguma coisa diferente. Para ele ficar com aquele semblante, não revidar com ódio, não revidar com um olhar de rancor, mas um semblante sereno de um anjo, e sendo capaz de perdoar, sendo que a lei dizia que era olho por olho, dente por dente, mas Estevão foi capaz de perdoar. Antes de dar o último suspiro, ele imita Jesus também, que fez isso na cruz. Ele imita Jesus liberando perdão para as pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. De fato, foi um cristão verdadeiro. Estevão foi um grande homem, de grande alma, de grande coração, que de fato viveu esse evangelho de hoje. Esse evangelho, e ele suportou e ele perseverou até o final. E aqui a palavra vai dizer, porque que quem perseverar até o fim vai ser salvo. Então nós também precisamos ser perseverantes. A perseverança é o segredo dos fortes. Vamos estar diante de perseguições, vamos ser talvez as pessoas. Por isso que Jesus pede para que tenhamos cuidado com as pessoas, né? Parece estranho, cuidado com as pessoas. Porque as mesmas pessoas que às vezes vão estar te aplaudindo, te elogiando, te admirando, vai ser as mesmas pessoas que vão te trair, que vão te ferir, que vão te perseguir. As mesmas pessoas que hoje ou um dia te elogiaram, falaram bem de você, depois por trás de você vai estar falando mal. Então cuidado com as pessoas, ou seja, o que Jesus está querendo dizer não é para a gente evitar a fraternidade, não. A gente tem que perdoar, a gente precisa, mas a gente tem que ter cuidado para não se condicionar a isso e não ficar criando expectativas demais nas pessoas, porque as pessoas são falhas, as pessoas nos enganam, as pessoas nos decepcionam e às vezes a gente coloca expectativas demais e a decepção pode ser maior. Então não podemos ter não nos condicionar às pessoas, o que elas pensam, o que elas falam de nós. Por isso, cuidado com os homens. Cuidado, porque essas pessoas, elas podem ser aquelas mesmas pessoas que vão nos entregar, aquelas pessoas que irão nos perseguir. Cuidado com as pessoas que diante de você está te aplaudindo, mas por trás pode estar falando mal de você. Pode acontecer, não se condicione a nenhum elogio, não se condicione à admiração das pessoas, porque as pessoas elas são falhas, uma hora elas podem te ver diferente, uma hora elas estão te vendo com admiração, mas em outro momento. Aconteceu isso com Jesus, aconteceu isso com Estevão, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Estejamos atentos, para não sermos enganados. Estejamos atentos, cuidadosos, para não sermos decepcionados. Não coloquemos expectativas demais nas pessoas, porque nós podemos nos decepcionar ainda mais. Peçamos ao Senhor sempre a sabedoria, a graça de perseverar, a graça de ir até o fim, para sermos salvos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.